colocar mães, gente, mas eu quero que vocês entendam. É quando as nossas mães eram crianças, tá? Alô, 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 alô. Quando as nossas mães eram crianças. Vocês acham que vão precisar? Sim. Melhorou? Sim. Tá. Quando as nossas mães eram crianças, o lema da geração, quando elas eram crianças, a frase que gerava, né, as relações, era tudo em torno da família. Quanto mais filhos a mulher tinha, filhos era mão de obra. A minha avó teve 12, a minha bisavó teve 16. Então, filhos era mão de obra, os irmãos moravam perto, os tios moravam perto, o suporte vinha sempre da família. Então, nessa época das nossas mães crianças, existia relacionamento, principalmente com os familiares. Se as mães aqui ainda estão vivas e tem, vamos falar assim, amigos que eram vizinhos da época, eles se tornam meio que família, não é assim? Então, a geração daquela época levava para o relacionamento familiar. Até aqui vocês estão comigo? Então, agora nós vamos para a segunda geração, e eu vou colocar aqui nós, tá, gente? Nós crianças, né? Então, na nossa geração criança, o que regia os relacionamentos era vizinhos. Então, quando a gente era criança, já não tinha mais os tios morando perto, os irmãos morando perto, mas tinha os vizinhos. Então, a gente ia para a casa de um vizinho, o vizinho, a mãe xingava o menino, xingava a gente, mas dava comida para a gente também. Não era assim? Aí, queria, por exemplo, estava na escola, precisava de fazer um trabalho, juntavam 5 lá na cozinha, né? Primeira decepção amorosa, entrava no quarto, escutava o Roberto Carlos com mais 2. Chamava uma amiga e dizia, vamos lá em casa, vem cá. Não tinha assim, para quê? O que eu tenho que levar? Quanto é que é? O que tem que acontecer? Não, a gente ia. Quantas vezes eu e a Márcia deitamos no passeio da casa dela para a gente olhar as estrelas e escutar os bichos de noite. Então, era para relacionamento. Aqui havia relacionamento e aqui havia relacionamento. Eu posso falar muito mais de nós quando criança, né? Porque nós vivemos isso. Se a gente parasse um mendigo na rua e perguntasse para ele assim, onde é que é a igreja Canaã? Aqui ó, você sobe toda a vida do mineiro, tá, gente? Você sobe toda a vida aqui, vai ter uma casa amarela, você vira, vai. Logo ali. Né? Mas a gente parava, por exemplo, no ônibus, o trocador dizia que eu não sei chegar lá, não, você me avisa? Claro que eu te aviso. Perguntava aqui quantas horas? Posso te falar. A geração, até aqui não tem Deus não, viu, gente? Estou falando de geração. Era assim. Estão comigo aqui? Sim. Então agora nós vamos falar dos nossos filhos. A frase que rege a geração de hoje que nós estamos vivendo é: eu não preciso de você. Eu não preciso de você para fazer um trabalho de escola, porque eu vou no Google. Eu não preciso de você para aprender a cozinhar com a mãe da Joana,
porque eu vou no YouTube. Eu não preciso de você. Gente, casamento aqui não tinha muita conversa. Eu lembro muito do meu avô e da minha avó, que tudo gerava em torno da família. Mas a gente não via um carinho, um olhar, um abraço. Não tinha. Aqui a mulher tinha que aguentar o homem para a zona, levar os filhos na zona com 13 anos, 14 anos, que tinha que virar homem. Aqui, o casamento também girava em torno da família, em torno dos vizinhos, e também não tinha muita conversa. Aqui, continua não tendo muita conversa. Mas agora tem muita informação. Nós nunca tivemos tanto poder de informação e nunca fomos tão sozinhos. Como é que é a vida dos nossos filhos? Na nossa época, quando a gente fazia aniversário, aí a mãe que se propunha fazia lá os brigadeiros, a gente ajudava, né? Chamava lá os vizinhos, fazia uns biscoitos, às vezes não tinha dinheiro para o brigadeiro, fazia um biscoito com café, mas a gente participava com os vizinhos daquilo ali. Hoje, os nossos filhos não participam do brigadeiro. Eles chegam no salão de festa, já está tudo pronto. Eles fazem a zona que eles quiserem, porque tem monitor. As mães sentam e ficam por conta de garçom, porque aí as mães dos coleguinhas chegam: mãe, eu estou com sede. A mãe vai lá buscar água, traz para o menininho volta para a bagunça de novo. Não tem relacionamento, porque os joguinhos hoje são online com os coleguinhas. Não há isso aqui, ó. E falando de relacionamento, gente, isso aqui é muito difícil. Porque se eu ficar brava com você, eu não posso te deletar. Verdade. Se eu ficar super chateada com você, eu não posso te bloquear. Então, a geração virou isso aqui. E aí tem um problema. Nós também viramos. O que eu quero que vocês entendam é que isso aqui que a gente conversou é um mundo que jaz. É claro que não sem a permissão do Senhor. Mas é um mundo que jaz. Aí Satanás mexeu aqui um cadinho, foi para os vizinhos. Mexeu aqui um cadinho, agora virou tudo líquido. Se eu preciso de você para as coisas que eu estou vivendo agora, eu vou te introduzir de alguma maneira na minha vida. Para as coisas. Eu não posso, Silmar, eu te chamar lá para minha casa, para você jantar lá em casa, porque eu tenho que te mostrar que eu tenho o prato tal, o guardanapo tal e o tal. Quando nós éramos criança, não interessa se tinha biscoito duro, porque a base do relacionamento era o encontro. Hoje é a aparência, é a imagem que eu tenho que sustentar, é tanta coisa para se fazer. Os meninos, né, geralmente isso era terceirizado, né? Aqui a família cuidava. Aqui já foi um pouco terceirizado para os vizinhos, mas ainda tinha esse relacionamento, porque uma mãe se apoiava na outra mãe. Aqui, aqui não. Aqui eu não preciso de você.
Então, eu vou te chamar os coleguinhas. Geralmente vai fazer aniversário, chama os coleguinhas da escola. Porque o menino tem amigo, não. Não é? E aí as mães, a gente tem que ficar quase que marrando elas para conversar com elas. Porque está todo mundo sem tempo. Eu entrei em crise, sabe? Mais ou menos uns 2 anos, a hora que eu comecei a perceber que final de semana eu estava num quarto, meu marido no outro quarto, meu menino no outro quarto, minha menina no outro quarto. Eu já conversava não. E aí, tinha 7 anos que eu encontrava as mesmas mães na porta da escola, mas eu não conhecia elas não. Se fosse na nossa época e eu te encontrasse na porta da escola, eu sabia que cor de calcinha que você vestia. Porque tinha relacionamento. Aí eu fui fazer uma terapia de grupo com as mães do WhatsApp. Da sala do meu menino, da sala da menina. Eu falei, gente, vamos fazer que é um trabalho voluntário que eu estou fazendo. Vamos encontrar uma vez por semana para a gente aprender a se conhecer. Para a gente poder dividir a vida e dividir as mesmas dificuldades uma com a outra. Porque como que eu posso deixar o Mateus ir lá para casa, ou como que eu posso deixar a Beatriz, minha menina, ir lá para casa da Márcia, se eu não conheço o marido dela? Mas tem 7 anos que a gente se encontra na porta da escola, pois é. E foi muito bonito, porque esses encontros semanais fizeram com que a gente tivesse confiança. Na semana passada eu fui levar os meninos para assistir o Mario, Super Mario, estava lançando lá. E aí mandei no grupo, gente, vou levar os meninos no Mario. 2 mães que eram do grupo, falou, né, eu posso deixá-los para você lá no shopping? Claro que pode. Depois eu deixo eles lá na casa de vocês. Aonde, gente, que isso acontecia? A mãe tinha que ir junto. Ou então, a desculpa, né? Eu lembro de umas mães que eu ligava e falava assim, aqui, deixa o Pedro vir aqui para casa. Não, aqui, hoje ele não pode. Não, vamos marcar lá no shopping. Porque aí lá no shopping, cada um olha o seu, cada um paga para o seu. E não precisa ir lá em casa, não. Porque eu tenho muita coisa para me fazer. Dito isto, vamos introduzir então agora um relacionamento com o Senhor. Nós temos uma tendência de nos relacionarmos com o Senhor a partir desse lugar a gente chama isso de inconsciente coletivo. É um imã que puxa a gente. Nós viemos de uma geração de relacionamento. Por que nós não nos relacionamos? Porque isso aqui é uma coisa geracional. A gente foi puxado nessa época a se relacionar. Os nossos pais foram puxados a se relacionar. Assim como nós estamos agora sendo puxados a não precisar de ninguém. E de verdade a gente chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu não estou tendo tempo, me ajuda. A gente começa a fazer esboço para o garçom. E a partir desse lugar, desse inconsciente coletivo, dessa vibração, dessa roda geracional, a gente começa a pedir a Deus para vir cá consertar para a gente. Isso. Que Deus que eu tenho me relacionado. A nossa geração de hoje é tanta informação que eu sei de Jesus como talvez ninguém nunca soube dos nossos avós ou das nossas mães. Eu conheço a Márcia. Como é que se chama? Leia. Vou falar com você, não, que eu conheço. Eu conheço a Leia. Conheço não. Eu sei onde a Leia mora. Eu sei com quem que você anda. Quais as comidas que você gosta. Sua cor preferida. Quais são as lojas que você compra. Quem são os seus amigos. Os lugares que você frequenta. Isso quer dizer que eu te conheço, Leia? Não. Nós sabemos muito de Jesus. Aonde ele anda, onde ele andou, o que ele fez, o que aconteceu com ele. O
poder que Ele tem, a maneira como nós podemos servi-lo, o que é louvá-lo. Mas isso não quer dizer que nós o conhecemos. A ansiedade é muito futuro. Eu vivo o momento do agora. Agora, esse lugar aqui é o único momento em que eu posso fazer algo de verdade para transformar a minha vida. E eu fico usando esse momento para chegar no daqui a pouco. Vou dar um exemplo prático para vocês. Digamos que nós estamos aqui conversando e são mais ou menos 15 para as 4. Eu preciso ir no banco, o banco fecha 4 horas. O banco aqui fecha 4, não, 5. Mas digamos que fecha 4 horas e eu saio daqui apressada. Estou indo a pé, porque até que eu pegar meu carro e rodar, já vou a pé. No meio do caminho, encontro com a Leia. Ei, Leia, tá boa aí? Não estou não. Ai, meu Deus, por que eu perguntei? É mesmo, Leia? O que está acontecendo? Menina, lá em casa tá difícil demais. Então, mas só pode ficar tranquila que Deus vai te abençoar. Depois você vai lá em casa, mas não vai não, que eu estou muito ocupada. E arranco daqui e vou lá pro banco. Chego lá no banco, 2 para as 4. Finalmente consegui entrar. Aí eu entro no banco, estou lá na fila, eu estou contando esse exemplo, porque isso aconteceu comigo, viu, gente? Estou lá no banco, a senhorinha na minha frente vira e fala assim: nossa, moça, parece que vai chover, né? Gente, tanta coisa pra fazer. A mulher está falando de chuva. Peguei o telefone e fui lendo. Saí de lá correndo, porque eu tinha que pegar meus meninos na escola, mas eu tinha que passar na padaria para comprar um pão. Entro na padaria, não enxergo nem quem está lá na padaria, não, gente. Vou lá, peguei aquele pão, estou lá na fila para pagar. Senhorinha na minha frente, caçando 10 centavos na mesa, na bolsa dela. A hora que eu entro no carro, que eu pego os meninos na escola, os meninos entram e falam: mãe, tem uma musiquinha. Agora não é hora de música não, menino, vamos embora que eu estou atrasado, tem que fazer janta pro seu pai. Aí eu chego lá em casa para fazer janta pro meu marido, ele liga e fala que eu vou atrasar. A gente vive para o momento seguinte. E no final do dia, a gente fez tanta coisa, mas a sensação é que a gente só levantou poeira. Um vazio, que a gente não sabe de onde é que vem. Porque o único lugar que eu posso verdadeiramente transformar a minha vida é agora. Não a partir do que eu gostaria que fosse, nem a partir do que eu acho que deveria de ser, mas a partir do que já se apresentou. A nossa unha é desse tamanho aqui, ó, e a gente fica lá fora, tentando modificar as pessoas e as situações, para ver se chega aqui um pouquinho mais redondo. Mas quando a gente para olhar com um pouquinho mais de distância a nossa vida, a gente consegue perceber que, não vou nem falar a maioria não, gente, mas todas as coisas que nos surpreenderam de maneira que a gente nem pensou em controlar. A hora que a gente assustou, a gente tinha chegado. Então, se eu tenho algum controle, não é controlar o externo para chegar aqui, mas se eu tenho algum controle, eu vou colocá-lo entre aspas, é de que maneira que eu vou agir ou reagir a partir do que já chegou. E nós estamos reagindo. Ô, vaca é só a mãe, não, é só a avó, não, é só a tia. Hã? O que é? Então eu quero definir com vocês que Deus que é esse que eu tenho me relacionado. Quando Jesus fala assim: nada podeis fazer sem mim. Não, primeiro eu vou no banco, eu vou pegar o pão, eu vou levar os meninos, depois eu vou lá na igreja. A gente tende a separar o sagrado da nossa vida. Aí a gente vem: tudo entregarei, tudo entregarei.
Senhor pode trazer transformação real. Estava conversando com ela estava me contando que fazia terapia. Terapia é muito bom, gente. Terapia nos ajuda mesmo. Ajuda, não transforma. Terapia é um lugar onde você aprende a se conhecer enquanto pessoa. Eu parto de qual princípio quando eu decido? O que está regendo as minhas decisões? Então você para você se olhar e aprender como é que você funciona. Na sua casa, na sua vida, na sua família. Mas isso não transforma. Quantas vezes você parou e falou, gente, isso aqui precisava tanto de ser transformado em mim. E a gente não tem poder para entrar, enfiar a mão e jogar fora. Então a única pessoa que pode fazer a transformação que nem eu nem ninguém consegue é o Senhor. Mas que Senhor que é esse? O Jesus que a gente sabe dele? Ou o Jesus que a gente conhece ele? Quero trazer os 3 atributos do Senhor. Vamos falar então de onipresença. Eu não preciso da revelação do Espírito Santo para saber que Deus está perto de uma vaca. Qualquer religião me fala isso. Qualquer filosofia me conta a respeito disso. Mas eu preciso da revelação do Espírito Santo para saber que Deus me encontra aonde eu estou. Eu vou dar um exemplo para vocês como que a mente da gente funciona. Se eu chegar para você, Leia, e falar assim, Leia, eu tenho um amigo que ele tem uma mansão lá em Fernando de Noronha, e quem vai lá é Angelina Jolie. Você tem um amigo que tem mansão lá no Fernando de Noronha, Angelina Jolie vai lá? Eu não. Não. Se você escuta uma história da qual você nunca experimentou, você fala, tá, Fernando de Noronha, mansão, amigo, ponto. Mas se eu te falar assim, sabe, Leia, teve noites na minha vida que de verdade não era possível que estava acontecendo tudo ao mesmo tempo. Será que existia mesmo paz nesse mundo? Ou será que eu sou burra para não entender que tem alguma coisa a ser feita que eu não estou vendo? Você está entendendo o que eu estou falando, tá? Vocês também estão, não estão? Quase que vocês até me abraçam e falam assim, companheira, vamos junto. Mas não é porque vocês sabem exatamente o que a Nelma estava passando naquela noite que ela acordou pensando sobre isso. Vocês conseguem me entender a partir das noites que vocês começaram a questionar a própria vida. Então, quando eu paro e falo assim, Senhor, olha aqui o que eu estou pensando. Ele me encontra lá naquele lugar. Ele sabe de onde eu venho, o que eu tenho passado, quais são as minhas limitações, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas lutas. Quantos anos de casado você tem, bem? 29. Deus de misericórdia. 29. Louvado seja Deus. Zacarias, não é? O que ele sabe das suas dores mais profundas? Daqui para dentro. Não. Nada. Não. Gente, a sua mãe que te pariu não tem noção daqui para dentro. Só você sabe o que é acordar de manhã e ter que dar conta do seu dia, e ter que dar conta da sua vida, e ter que dar conta das suas coisas. Você e esse que te encontra aonde você está. Em que momento que eu tenho conversado com esse? Porque quase que ele vira um garçonzinho, né? Vem comigo, porque eu preciso de resolver isso. Senhor, me dá um parking. Senhor, abre. Que dia que você parou e falou, Senhor, o que o Senhor tem para hoje? Pegamos aqui a onipresença, vamos na onisciência então. Eu não preciso da revelação do Espírito Santo para me saber que o Senhor conhece todas as coisas.
Ele sabe do início e do fim de todas as coisas. Eu acordo de manhã, o sol nasce e o sol vai se pôr. Qualquer filosofia me conta isso, qualquer religião me conta isso. Mas eu preciso da revelação do Espírito Santo para eu entender que Ele conhece a mim. Eu preciso da revelação do Espírito Santo para entender que cada curva dessa digital tem um dono. 8 bilhões de pessoas. A igreja às vezes fala muito isso, assim, se você não fizer, Deus vai colocar outra pessoa. Se você não fizer, o mundo vai perder aquilo que só você poderia oferecer para o mundo, porque não tem ninguém como você. Não há substituição da sua digital. Eu preciso da revelação do Espírito Santo para saber que esse Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Esse Deus me conhece. Onipotência. Eu não preciso da revelação do Espírito Santo para saber que Deus tem poder. Que Ele pode transformar o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas eu preciso da revelação do Espírito Santo para entender que Ele é a única pessoa capaz de transformar aquilo que nem eu, nem ninguém consegue transformar. Que Deus que é esse que eu estou conversando? Eu quero fazer uma dinâmica aqui e eu preciso de 4 mulheres. Cadê? Café. Assim. Fica aqui. Olha, vem de cá, assim. Fica atrás. Fica assim. Você vai ficar atrás de mim. Eu quero fazer uma demonstração para me contar para vocês como que a gente tem a tendência de relacionar com Deus religiosamente. O Jesus que a gente sabe. Então, pensamento, não, vou falar corpo. Corpo, aqui é a alma. A alma é pensamentos e sentimentos. Estão comigo aqui? Eu sou o espírito do homem. Então, corpo, alma e espírito. A capacidade de decisão vem do espírito. Mas muitas vezes o espírito está meio que grudado aqui na alma. Então começa aqui uma fomentação de pensamento, de sentimento, de certeza, de dor, de sentimento, de dificuldade. Aí o corpo começa a ficar projetando o que a mente está falando. Alguém aqui já limpou casa com raiva? Como é que a gente faz? A gente pega os... A gente nem vê, né? A gente limpa rejunte no bombril, não sabe nem como é que ficou tão limpo assim, porque quem limpou a casa foi a raiva, não foi a gente. Entende? Então é isso que a gente faz. O corpo vai projetando a mente. Então o espírito do homem está aqui meio grudado. Começa aqui um pensamento, um sentimento, que trem, aí o corpo vai ficando agitado. Aí o que acontece? O espírito, olha que fala assim, eu vou morrer, o espírito cata aqui e fala, Deus, olha aqui, Deus, conserta aqui, Deus, fulano fez isso, situação, aquilo ali, Senhor, tenha misericórdia. Eu vou sempre buscando Deus fora para vir aqui consertar aquilo que eu acho que precisa melhorar. E aí não interessa se eu estou sentada na cadeira evangélica, na cadeira da macumba, na cadeira católica. Não interessa não, sabe por quê? Porque eu vou rezar o terço para Deus fazer a vontade de quem? Eu estou fazendo campanha de oração para Deus fazer a vontade de quem? Amém. E aí o que é aprender a conhecer? Eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Então aí a Bíblia diz assim, quando você quiser conversar, entra no seu quarto. Entra aqui, ó. É o Deus dentro. Então vamos lá novamente. Esse
aqui é o Espírito Santo, que está no mais íntimo do meu ser. Porque quando eu vou para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo testifica no meu espírito, em e através de mim. Então, não é jorrar rios de água viva, gente, não é uma jarra que está vindo aqui encher um copo, não. É os rios de água viva no mais profundo do nosso ser, sendo jorrado em e através de nós, transformando em e através de nós. Eu estou aqui em processo de cura, trazendo cura. Porque eu sou bonita demais e inteligente demais? Não, gente. Tem um Senhor que preparou esse encontro aqui. Não, mas devia ter vindo mais gente. Não, veio quem o Senhor trouxe para cá. E aí, o que acontece então? Começou aqui a fomentação, porque o fato da gente entender como é que a mente funciona não é um cala a boca não, viu, gente? Então, está aqui uma fomentação de sentimento, de pensamento, o corpo começando a agitar. Aí, em vez de eu catar o Deus para me dar para ele a receita do bolo, eu paro para fazer um movimento assim, ó. Eu vou parar para olhar com um pouco mais de distância. Senhor, olha ali o que eu estou pensando. Olha ali o que eu estou sentindo. Eu tenho certeza que eu estou certa. Mas pode ser que a minha certeza não seja real, porque eu estou tendo consciência de com quem que eu estou conversando. O Senhor conhece a minha digital. O Senhor é o Deus que sabe de onde é que eu estou vindo. E só o Senhor pode fazer a transformação que nem eu, nem ninguém consegue fazer. Me ajuda. O que eu não estou vendo aqui? Está vendo a diferença da relação? Pode sentar, gente, obrigada. Da relação do conhecer e a relação do saber. Agora vamos voltar lá para o meu itinerário lá, que eu estou saindo aqui, 500 para as 4. Aí estou andando depressa, porque aqui tudo é depressa. Andando depressa, encontro com a Leia no meio do caminho. Leia, você tá boa? Não, eu não estou não. Por que eu fui perguntar? Mesmo não vai calar a boca, não. Por que eu fui perguntar? Ah, mas lá em casa está acontecendo isso. E eu posso ser espontânea. Leia, eu não estou conseguindo te ouvir bem. Eu preciso ir no banco. Se eu quiser conversar com ela e ouvir ela, eu posso dizer, vamos marcar. Mas se eu não quiser, não, eu posso falar assim, outra hora a gente se vê. Posso falar isso para ela não, porque ela vai pensar de mim. Está vendo as imagens que a gente tem que sustentar? A gente parou de se olhar. Uma coisa que eu estou aprendendo muito com o Senhor é que primeiro é o Senhor. Depois sou eu. Depois é a minha família. Sou eu. Como que eu estou funcionando? Lucinha, coça aqui para mim, amor. Olha que amor. Quando a gente vai coçar para o outro, a gente coça num carinho. A gente vai coçar para a gente enfia a mão. A gente rasga. Porque essa filha de Deus aqui, ó, não precisa de ser com carinho, não. E aí, vocês já perceberam que a gente tem muita falta de paciência com os da nossa casa? Começa com a gente. A gente tem falta de paciência com a gente tem dificuldade de acolher a gente. E aí a gente vai servir ao Senhor. O Senhor disse assim, olha, naquele dia, muitos irão chegar para mim e dizer assim, mas em seu nome, eles diziam que a gente estava lá no seu nome. Pois é, mas eu não te conheço, não. O que eu estou fazendo comigo? Aí tá, voltando para o itinerário. Então, estou indo. No meio do caminho eu já falo, Senhor, aqui, olha a pressa. Eu não prestei nem para escutar a Leia.
mas tenha misericórdia da vida dela e manda alguém. Aí eu chego lá no banco, a veinha está na minha frente e vira, chovendo, eu pego o telefone. É ali, antes de continuar o itinerário, vocês me lembram de voltar para o itinerário, deixa eu contar uma coisa para vocês. Fizeram um estudo aqui nos Estados Unidos, de que nós temos em média 18 mil pensamentos por dia. Gente, não tem jeito da gente monitorar isso na vida da gente. Mas tem um momento do dia que eu estou mais nervosa. Tem um momento do dia que eu estou mais angustiada. Tem um momento do dia que eu estou mais sem paciência. E a nossa tendência natural desse mundo que jaz no maligno, do inconsciente coletivo, é de que quando o sentimento supita, quando o sentimento aflora, aqui eu posso falar abertamente, né? Campo de batalha de Satanás é a mente. Então, quando o sentimento supita, vem um demônio para me falar quem é o culpado. Claro que você está com raiva, o João não te atendeu hoje. Claro que você está sem paciência, fulano não te ajudou. Claro que você está triste, aquela situação não aconteceu. Porque enquanto a culpa do meu sofrimento estiver em alguém ou em alguma coisa, quem tem que mudar é alguém ou alguma coisa, não sou eu. E aí eu fico gastando a minha vida tentando controlar alguém ou alguma coisa. E ainda põe Deus no meio do caminho para Deus vir cá consertar para mim, porque Ele não está fazendo o trabalho dele direito. A minha tia, fazendo umas novenas, não lembro para que santo que era, chegou lá na minha mãe e falou assim: ó, fulano, Santa Rita, está trabalhando direitinho para mim, porque a novena que eu estou fazendo está dando certo. Que diferença que tem dela com a gente aqui, louvando ao Senhor, tudo entregarei. Fazendo a listinha. Que Deus que é esse? Ansiedade, desrespeito, a falta de compromisso e propósito em conhecer o Senhor. A ansiedade está encravada no inconsciente coletivo do mundo que jaz no maligno. Nossa, então quer dizer que eu sou ansiosa, eu não tenho Deus? Não é isso que eu estou dizendo, não, gente. Não é não. Eu não estou passando por um divórcio, eu já passei, né? Mas eu estou numa separação muito dolorida, muito difícil. E uma coisa que eu fui entendendo é que o Senhor não era acima de tudo na minha vida. Ele estava ali, gente. Atrás da porta do banheiro, debaixo do tapete. Mas quem comandava, quem era o dono da minha vida, eram pessoas. Meu marido, meus filhos, vinham primeiro. Ao ponto de que aquilo que Jesus falava a meu respeito não era mais importante do que a opinião do meu marido. E o Senhor foi me mostrando isso. É importante demais eu parar para fazer esse movimento de olhar com distância como que eu estou funcionando. Repara para vocês vejam nessa geração daqui, ó, porque nessa geração de cá, ainda tinha uns vizinhos que sentavam lá na porta das casas para contar: menina, eu estou passando uma vida, me ajuda. Hoje não. Hoje, os Instagram da vida, os Facebook, a família Molico. Cocô de ninguém fede. Bebe perfume. Se eu não posso estar triste, porque se eu estiver triste, não é aceito. E aí, o que a televisão nos fala? Em vez de você ficar triste, compra esse tênis que você vai. Faça esse curso
curso que você vai. E a gente está indo na lua, nesse lugar aí, ó, chamando Deus desse lugar aí. Sabe uma coisa que ficou muito marcada para mim, que eu ficava orando assim, Senhor, então vem cá, Deus, toma seu lugar da minha vida, seja meu pai, seja meu marido, toma o seu lugar. E aí eu fui conversando com o Senhor e senti o Espírito Santo falar para mim assim, que ele nunca saiu do lugar dele, não. Não é ele que tem que vir aqui tomar o lugar dele. Sai daí onde você está e vem conhecê-lo, buscá-lo. Entra no seu quarto. E entrar no quarto, gente, é estar aqui na igreja, numa reunião. E a Maria fala demais, e a Maria está lá falando, canseira. E você começa a pensar assim, nossa, mas ela, gente, como ela é chata. Nossa, ela devia ir rindo, né? E aí você começa a ficar querendo que a reunião acabe. O sinal de que eu preciso me trazer para o agora é quando o sentimento supita. Porque eu não dou conta de monitorar 18 mil. Mas aí supitou, que chatura, que vontade de ir embora. É ali que eu paro e falo, Senhor, do que eu estou me alimentando para estar desse tamanho aqui? Estou aqui pensando o tanto que a Maria é chata, o tanto que a Maria devia fazer diferente, o tanto que a Maria... Mas daqui para dentro, na Maria, eu não tenho noção, como ela não tem de mim. Só o Senhor sabe o que ela passa e como que ela tem que dar conta da vida dela. Me ajuda a amar ela com seu amor, porque o meu não está prestando, não. Me ajuda a enxergar ela como irmã, porque eu não estou prestando para isso. Se o Senhor permitiu que eu estivesse aqui com Maria, de que maneira o Senhor quer abençoar ela através da minha vida? Vocês entendem que ele não faz isso? Já fica lá, sentimento, pensamento. Aí quando o trem está pipocando tudo, a gente vai, Deus de misericórdia, abençoa meu pai, a minha mãe, a máquina de lavar roupa para não quebrar, em nome de Jesus, amém. E aqui dentro, podre, sepulcro caiado. Quando Jesus fala assim, gente, vem a mim, do jeito que vocês estão. Eu poder chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu não estou aguentando a Maria. A minha vontade de pegar meu marido e socar ele numa quina. Me ajuda a amá-lo do jeito que o Senhor ama. Me ajude a perdoá-lo do jeito que o Senhor perdoa. Gente, o que é? Quem aqui precisa soltar um perdão? Não vou nem pedir para levantar a mão, não. Perdão, a gente fica achando que perdão é uma decisão. Eu vou esperar aqui assentar o ressentimento, a raiva, a mágoa, para então eu perdoar. Perdoar é uma decisão de vida. E dói. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, é porque precisa de um esforço consciente para que eu me posicione, que eu assuma um compromisso de me relacionar com o Senhor. E me relacionar com o Senhor é quando eu estou andando, que eu saio do banco e chego lá no banco, lá e a velhinha está falando comigo, e aí começa um trem aqui, eu falo, Senhor, eu já estou aqui dentro do banco. Me ajuda a prestar para conversar com essa velha. Porque eu vou ficar aqui nesse telefone. E aí eu viro e falo, como é que a senhora chama? Gente, a mulher mais gostosa, morava lá em Ermida. Pensa na mulher bonitinha. Ainda me deu um biscoito logo que eu fui embora. Aí eu vou embora, quando eu chego em casa. Não, aí fui na padaria, né? Fui na padaria, fui pegar os pão. Quantas padarias, eu não sei aqui, mas lá a gente geralmente vai nas mesmas padarias. Nessa época aqui, a gente conhecia o nome do padeiro.
Hoje, a gente vai na mesma padaria e não sabe quem atende a gente. Não sabe o nome de quem atende a gente. É tudo coisa, não é gente. Não me custa. Como é que você chama? Muito obrigada. Porque quando a gente fala assim, não tenho tempo. Não custa não, é 2 minutinhos. O problema, e eu não tenho tempo, é porque nós estamos sendo sugados nesse imã geracional aqui, achando que é a vida. Aí a gente fica toda saudosa, porque no meu tempo era assim, e assim. Se no seu tempo era assim, é nossa responsabilidade de ajudarmos os nossos filhos, porque eles não conhecem isso não. Em que momento que os nossos filhos estão presenciando esse relacionamento de amizade que a gente tinha quando a gente era criança? Nós estamos dando esse exemplo para os meninos? Ou nós está igual eles? Sendo sugado para esse lugar. Ansiedade é falta de compromisso, palavra empenhada para conhecer o Senhor. E entendam, gente, que tem pessoas que eu falo muito devagar, eu falo muito baixinho, tem gente que fala mais alto. Então não é a essência de cada um. A ansiedade é isso. Final do dia e vem uma dor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? Primeira coisa que eu preciso reconhecer, como que eu estou. Espírito Santo de Deus, me ajuda a olhar como é que eu estou funcionando enquanto pessoa. Realmente, eu detectei aqui que eu sou essa pessoa. Venha a mim do jeito que você está, Senhor, aqui. É isso aqui, ó. E se o Senhor não vier a mim, eu estou no sal. O Senhor não quer que a gente reconheça como a gente está para que a gente se mude. Ele quer que a gente reconheça do jeito que a gente está para a gente entender que sem Ele, nada. Quantas vezes, gente, nós não estamos falando com crianças aqui. A gente consegue olhar para trás e perceber que muitas vezes na nossa caminhada a gente tinha certeza que ia perecer. Ou não? Eu estou falando só de mim aqui. E vou falar de filhos. A gente olha e fala assim, como é que eu dei conta? Nem a gente sabe dizer como. Porque aquele que nos sustenta é fiel. A gente é que não está parando para enxergar. Então nós temos chão para olhar para trás, para entender que isso que está acontecendo agora não é para a morte. Mas nós temos uma tendência de querer resolver primeiro, para depois dar para ele só o esboço, como é que ele tem que fazer. Quem é o Deus o qual eu tenho me relacionado? Eu tenho realmente me relacionado? Porque tem gente que fala assim, não, eu fico o dia inteiro conversando com Deus. Em que momento que você parou para falar assim, Senhor, mostra para mim como que eu estou funcionando? O que em mim precisa ser revelado aqui? Retira as escamas dos meus olhos. Me ajuda a te conhecer. Precisa de tempo, gente. Parar. Se nós não estamos conseguindo fazer isso, nem com os amigos que a gente tinha aqui, nós não estamos dando conta de falar com Deus. Se a Léa me para no meio do caminho, eu mando ela ir para onde que partiu, eu vou ter tempo para o Senhor. E entendam uma coisa, porque tem gente que está tendo tempo para todo mundo, mas não tem tempo para parar e falar, Senhor, nós temos que aprender a dizer, até aqui você pode ir. Eu preciso de ter o tempo com o Senhor. A gente faz café para todo mundo.
Mas se a gente está sozinho em casa, que preguiça, vou fazer para mim, não. Eu não sou tão importante assim. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, no poder do nome de Jesus, nós